Olá a todos que estão assistindo o vídeo. Nós somos as criadoras do projeto Gente Quadra e nesse vídeo a gente vai explicar um pouquinho o que que é e o que que foi esse projeto que foi criado dentro da disciplina de produção cultural do Departamento de Artes Visuais da Universidade de Brasília. E, bom, primeiro, o que que é esse projeto? Ele é um projeto de exposição nas áreas de artes visuais, literatura e música do Distrito Federal. E ele teve a orientação da professora Sinara Barbosa, que era professora da disciplina. E quando estava acontecendo a disciplina, a proposta era que a turma se dividisse em grupos para idealizar ou então realizar um projeto cultural. E aí a gente se reuniu e cada uma tinha uma ideia diferente de um projeto. A minha ideia era fazer um projeto de exposição com alunos da UNB. Da Ravena era unir artes visuais e literatura na criação de um livro. Da Andressa era criar um sistema de newsletter, né? E da Amélie era realizar um festival que abrangesse várias áreas culturais com artistas aqui do DF. Então, a gente conseguiu dar uma unida em todos e fazer essa exposição virtual por conta do período de isolamento social, né? Com um sistema de newsletter, abordando também literatura e música com artistas aqui do Distrito Federal. Então, a gente queria dar uma ampliação da área de artes visuais, que é a nossa área, nós somos estudantes de artes visuais e de teoria crítica e história da arte, e foi isso que a gente conseguiu criar. E logo no início, quando a gente decidiu fazer esse projeto, a gente decidiu o nome com uma reflexão sobre o espaço do DF, principalmente. Então, por que é chamado Gente Quadra? O gente, ele é, além de representar a população, né, os artistas daqui, ele também é uma expressão muito usada aqui no Distrito Federal. E o quadra, além de remeter ao espaço do DF, ao mapa do DF, que é um quadradinho, né, é meio retangular, mas dá para perceber ali um quadrado. Também ele é todo dividido em quadras. Então, a Asa Norte é dividida em quadras, Taguatinga em quadras, Ceilândia em quadras. Então, a gente quadra justamente essa relação entre os habitantes e os artistas com o espaço, né, com o local do Distrito Federal. E o nosso objetivo era justamente divulgar esses artistas, ser uma plataforma de divulgação, ampliação de divulgação na realidade dos trabalhos que esses artistas já vinham fazendo. Então, a gente quis incentivar muito a participação, não apenas de artistas que já estavam no circuito, aqui do Distrito Federal, mas também estudantes, iniciantes, enfim. E agora a Meli vai falar um pouquinho sobre a criação do nosso design. Então, o logo da Gente Quadra, tivemos, durante que o projeto foi sendo montado e enquanto nós estávamos pensando como seria essa identidade visual do projeto, pensamos principalmente em algumas características. Uma delas foi sobre os copogós, que são uma espécie de design, uma espécie de decoração que tem aqui no DF. Eles são artes que você pode ver tanto em alguns prédios da Universidade de Brasília como em outros lugares também. Eles também são representados em forma de azulejos ou em tramas vazadas. E a gente achou que poderia fazer parte da nossa logo, da identidade visual do nosso projeto. Eu fui a pessoa responsável por fazer essa logo. Eu pensei basicamente em utilizar cores que fizessem parte do DF, o verde e o amarelo que tem na nossa bandeira, embora eles não sejam realmente o verde específico que tem a bandeira e o amarelo específico, mas eu queria utilizar esses dois. E o roxo, que me pareceu uma cor que casaria muito bem, principalmente com o verde. E dessa forma a gente criou a logo do Gente Quadra. Essas foram as cores oficiais do Gente Quadra. O amarelo, um pouco mais escuro, que ele parece até mesmo um pouco bege, ele foi utilizado porque em determinados pedaços da logo do Gente Quadra, ele se mostrou melhor para poder dividir essas cores. Tanto que ele também está presente na newsletter, que vai ser falado mais na frente. Mas
essa foi a minha primeira intenção, foi ser utilizado um pincel de arte decor para poder fazer as formas que estão presentes dentro de quadra. Elas representam tanto quadrados quanto retângulos e triângulos de uma forma um pouco 3D. E isso eu achei que representava bastante a forma dos cobogós que a gente também vê. Aí. Uma das partes também que eu pensei, que foi pensado entre a gente, principalmente comigo e com a Ravena, que é responsável pelo Instagram, foi essa divisão de cores para os posts. Então, acabou que eu peguei cada uma das cores oficiais do Gente Quadra e fiz eu peguei os tamanhos referentes aos posts do Instagram e fiz as cores para que assim pudesse se colocar as obras, o que os artistas mandariam para a gente. Uma das questões que se apresentou durante o design foi que tinha que se pensar em um design que não chamaria mais atenção do que a própria obra do artista. Então, eu gostei de utilizar esse efeito aquarelado para que ele não ficasse tão forte ao ponto de tirar a atenção da obra. Então, a convocatória começou com a gente escolhendo um tema, e o nosso tema era voltado para que os artistas não precisassem produzir uma obra especificamente para o projeto. A gente pensou nisso porque o nosso projeto era voltado para a divulgação dos artistas, então a gente pensou que seria interessante que eles divulgassem trabalhos que eles já tinham, para as pessoas poderem ter acesso àqueles trabalhos que eles já fizeram e ao trabalho deles em geral. E aí a gente pensou nesse tema, Tempo na Quadra, porque é um tema que muitos artistas conseguem trabalhar dentro dele constantemente, então não seria uma coisa absurda, não seria um tema muito específico para os artistas participarem e aí eles poderiam escrever trabalhos que eles já tinham. E aí a convocatória aconteceu por meio de um formulário, no formulário do Google, que tinha perguntas que eram mais gerais e perguntas que pediam para os artistas adequarem o trabalho deles ao tema. E aí, quando a gente fez, a gente pensou em perguntas que também seriam abrangentes o suficiente para os artistas poderem participar. O nosso recorte espacial era especificamente dentro do Distrito Federal, e a gente pensou em... E a gente requeriu que os artistas colocassem o lugar de onde eles estavam enviando essas obras, para a gente poder colocar uma estatística depois. O tema que a gente colocou era um tema que juntava um tema mais geral com o nosso projeto, que era Gente Quadra. Então, ficou Tempo na Quadra, porque seria voltado para o que os artistas fazem do tempo deles quando eles estão no espaço que eles conhecem. Oi, gente, tudo bom? Então, eu sou assessora de comunicação e diretora artística do projeto Gente Quadra, e eu fiquei responsável por administrar a nossa página do Instagram. A gente escolheu essa plataforma por ser mais acessível à ideia do projeto, que é a realização de exposições virtuais. Além de ser um aplicativo interativo, onde podemos estar em contato com o público, por meio dos stories, das enquetes e os comentários nas publicações. Como a Meli já disse, o design do projeto foi criado e pensado a fim de abarcar a área de literatura, música e as artes visuais. A gente buscou criar um conteúdo simples e direto, então as primeiras postagens foram voltadas a explicar mais sobre o projeto, que era o que era, o porquê do nome, o significado, e depois apresentamos os integrantes do grupo. Depois a gente criou publicações explicando sobre a nossa primeira convocatória, com a temática Tempo na Quadra. E em todas as postagens a gente contou com a descrição da imagem nas legendas para pessoas com deficiência visual. As inscrições para a nossa convocatória se iniciaram dia 2 de abril e acabou em 2 de maio, mas as exposições virtuais começaram dia 15 de abril. Então, toda semana, a nossa equipe se reunia para selecionar os trabalhos que se adequassem ao tema. No total, tivemos 28 inscrições, sendo 23 selecionadas. Nós escolhemos pessoas acima de 18 anos, estudantes, profissionais, artistas estreantes, enfim.
qualquer um que se adequasse na temática do tempo na quadra. A nossa intenção era apenas divulgar os trabalhos, mas em uma publicação nós tivemos o artista Carlos Décimos e várias pessoas comentaram se a obra estava disponível para a compra. Isso foi uma possibilidade interessante para o artista e como desenvolvimento para o nosso trabalho mesmo. A gente nunca pensou nessa possibilidade de alcançar a questão da venda, né? Bom, a gente foi crescendo gradativamente e depois que fizemos a promoção da publicação sobre o início da convocatória, os números de seguidores aumentaram. Bom, vamos para os gráficos agora. E nós Esses aqui foram tivemos... os artistas que foram selecionados, desculpa, Ravena. Foram 23 artistas no total, e esses são os nomes, e eles estão disponíveis ainda na nossa página no Instagram. Aqui os gráficos. Bom, a gente teve, a maioria foi de inscrições individuais, sendo que só uma foi de coletiva, que foi a Beatriz e o João. Bom, a gente teve pessoas selecionadas de quase por todo o Distrito Federal. Nós tivemos a maioria das pessoas que se inscreveram foram as pessoas do plano piloto de Brasília, né? Mas a gente deu preferência para a escolha para todos que se adequassem ao tema. A gente não deu preferência só para um local, não. Foi para vários. E também é importante falar que a gente, durante que a gente pediu para o Instagram promover as nossas, como estratégia, né, para promover o Instagram, a gente pediu uma promoção para ele, e assim, a gente deixou claro que para pegar todo o território de Brasília. Então, eu acredito também que muitas das situações que aconteceram de não ter tantas pessoas fora do plano, pode acontecer também que nessas áreas não é comum você ter tanta oportunidade para exposições, essas coisas. Como somos estudantes de arte, a gente sabe muito bem que a maioria das exposições que a gente participa ou são ministradas pela UNB ou são galerias aqui do plano. Então, acaba que sempre tem esse meio. E eu achei interessante também falar que o interessante de você juntar essas três áreas de literatura, música e artes visuais, foram que a gente teve experiências bem interessantes, com muita coisa, são reações diferentes, de áreas diferentes. Então, algumas tiveram mais problemas durante o preenchimento do formulário, tanto que às vezes tivemos que entrar em contato com outras pessoas por e-mail. Outros já tiveram problemas em outras áreas, então foi uma situação bem interessante, que eu achei válido falar aqui também. Bom, a nossa maioria dos inscritos foram na área de artes visuais. Eu acho que por ser uma área que estava mais ligada com a gente mesmo, das integrantes, né? Mas a gente ficou muito feliz por ter pessoas que fizessem parte da música e de literatura, mas a maioria mesmo foi das artes visuais. A gente também acha que foi porque é mais comum ter exposições de artes visuais do que exposição de música e literatura, né? Eu acho que por ter sido um formato virtual, deu essa possibilidade de expor artistas de música e de expor artistas de literatura também. Então, além de ter essa proximidade com as pessoas do curso de artes, né, que é o nosso curso, também teve essa questão de que talvez algumas pessoas não tivessem tanta participação em exposições das outras áreas, e talvez por isso também aquilo que a Amelie falou, que alguns apresentaram dificuldade em preencher o formulário de inscrição, porque poderia ser algo novo, mas mesmo assim foi muito rico ter essa experiência de conseguir unir essas três áreas, que acabou criando um diálogo, porque mesmo o tema sendo em comum, as produções são muito distintas e muito diversificadas, então ficou um panorama bem interessante da produção daqui do Distrito Federal. A nossa newsletter era feita no final da semana, depois que a gente já tinha postado todas as obras que seriam postadas aquela semana. E ela era basicamente um resumo para chamar as pessoas para verem
o que a gente tinha publicado. Então, quando tinha uma obra de artes visuais, por exemplo, ou a gente não postava a obra inteira na newsletter, ou na descrição não tinha um texto tão completo quanto no Instagram. Quando era de música ou de literatura, a gente não postava inteiro na newsletter, e aí a gente enviava ela no domingo, que é o único dia da semana que a gente não tinha postagem no Instagram. Nos outros dias todos a gente tinha sempre alguma coisa. Com exceção do final, que a gente acabou tendo que postar algumas obras a mais, e aí a gente colocava no domingo também. E aí, nesse caso, a newsletter era enviada um pouquinho mais tarde para englobar todas as obras que tinham sido postadas na semana. Isso, e a newsletter também as pessoas se inscreveram a partir de um formulário do Google para receber esses e-mails com esse resumão para serem direcionados depois para a nossa exposição, que era no Instagram. E, bom, no dia 15 acabou a exposição, né, como a Ravena comentou, e no dia 17 a gente fez uma publicação para ser um fechamento da exposição e também para agradecer a todas as pessoas que acompanharam, que participaram. Como também foi comentado, eu acho que ultrapassou as nossas expectativas, a gente não estava esperando tantos participantes e a gente ficou muito grata por isso, até pessoas que estavam fora do contexto da universidade, então que parece que funcionou a nossa proposta de divulgação pela promoção do Instagram. E o bom é que agora, pela plataforma, as publicações, os trabalhos dos artistas selecionados estão lá para sempre. Até o Instagram acabar, eles estão registrados lá. E para o futuro, esse vídeo está sendo gravado em maio de 2021, mas a gente tem a intenção de lançar ainda uma segunda convocatória nesse ano para dar uma continuidade no projeto, né? Não deixar ele acabar só nesse tema do tempo na quadra, para ele se desdobrar mais e mais. Mas até agora a gente está ainda com as ideias no papel. Então é isso. E eu percebi também que eu esqueci de apresentar os integrantes do grupo no início, mas eu sou a Júlia, a coordenadora geral, a Meli, a nossa designer, a Ravena é a nossa assessora de comunicação e também diretora artística, e a Andressa também assessora de comunicação, que foi a responsável pela newsletter. E eu acho que é isso. Queria agradecer a todo mundo que ouviu até aqui, a todo mundo que acompanhou o Instagram. E eu espero que vocês possam, quem tiver interesse, entrar lá para conhecer um pouco mais da produção desses artistas, porque, como eu comentei, é muito interessante ver que dentro do mesmo contexto do Distrito Federal são produções muito diversas. Então é isso. Muito obrigada.